Meu irmão, minha irmã, que bom que estamos juntos mais uma vez nesse encontro nosso diário com a palavra. Que bom alimentar todo dia, né? A gente não se alimenta todo dia. Todo dia a gente toma café, todo dia a gente almoça, janta, quem janta. Enfim, todo dia a gente come, todo dia a gente se alimenta. Então, assim nosso espírito deve estar sempre alimentado, né? Ainda mais nesses tempos tão difíceis. Quanto mais difícil, mais alimentado tem que estar. Minha mãe, quando a gente ia para a roça, ela falava assim, ó, levar uma comida reforçada para ele, porque ele tá lá na enxada, serviço pesado. Então, o serviço pesado era tudo muito gorduroso e tudo, e as pessoas hoje querem imitar isso, mas não sai de casa, né? Aí, doença na certa. Mas era feijoada, era coisas pesadas, era toucinho, torresmo, né? A mãe falava, não, tem que alimentar bem, porque senão não aguenta, não. E é assim, né? No espiritual também é desse jeito. Se a gente não se alimentar espiritualmente, a gente vai se arriando diante de tanto peso que existe hoje no mundo, na sociedade, enfim. Então, é preciso que continuemos vigilantes, né? E alimentar espiritualmente significa continuar a ser vigilante. Estar sempre alimentado. Sempre com as lâmpadas acesas, né? Olha aí a música falando de lâmpadas acesas esperando o Senhor. Lá no fundo a música está cantando. É a mesma música que nós usamos ontem, porque hoje o tema é o mesmo, sobre a vigilância. E de que forma Jesus fala, o Evangelho toca na vigilância de uma forma assim bem... de uma forma simbólica, né? Esse negócio de esperar a vinda do Senhor, muita gente aí está aproveitando a ignorância a respeito disso e fazendo medo no povo. E a gente vai refletindo para ver o que é realmente a vinda do Senhor. É algo maravilhoso, não tem nada a ver com o que falam por aí. Muito bem, então nós acolhemos a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Hoje nós estamos celebrando o dia de Santo Agostinho, lembrando desse grande cristão que depois se converteu graças à oração constante, né, de sua mãe, Santa Mônica. Ontem celebramos o dia, lembramos, né? É aquilo que eu falei para vocês, celebrar é lembrar, né? Você vai lembrar do seu aniversário, ou seja, celebrar o seu aniversário, não é mesmo? Então, quando a gente não celebra um tanto de coisa aí que a gente lembra que é bom para a gente, então a gente celebra os santos, não tem nada a ver com culto. É no sentido de lembrar, para não esquecer essa figura importante, influente e que nos dá tanto, os santos todos, né, que nos dão tantos exemplos. A gente vive em comunidade, não é isso mesmo? A gente é influenciado sempre pelos outros. Então as influências estão aí, com os vivos que a gente se encontra a cada dia, conversa, é amigo, papapá, troca, e também com os outros.
que já se foram, mas continuam nos influenciando positivamente com seus exemplos. Eu não vou falar sobre Santo Agostinho aqui porque não é o propósito nosso, mas é bom ler, né, sobre ele, os livros dele. Tem um livro muito famoso chamado Confissões de Santo Agostinho, né, onde ele coloca toda a sua realidade, a sua vida de conversão e tudo, né, e tem um livro antigo, chamado Os Santos que Abalaram o Mundo. E um deles é Santo Agostinho. É bom que alguém possa ler, viu? Procure, é bom a gente ler, viu? Procurar informar. O que eu vou fazer nessa pandemia? Olha, tem tanta coisa para fazer. O problema é que às vezes, se a vida estiver vazia e não tem hábito de leitura, não tem hábito de nada, então aí fica um negócio meio vazio mesmo. Mas não tem nada vazio, não. O mundo está cheio de coisa boa para a gente fazer, né? E leitura é uma delas. Muito bem. Então, vamos ao Evangelho? Não, vamos primeiro à nossa oração de hoje, né? Estou afobado. Esse dia 28, sexta-feira, vamos dizer ao Senhor: ó Deus, renovai na vossa igreja aquele espírito com o qual cumulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede. Que bom, hein? Só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, só a vós, autor do amor eterno, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Irdes, né? Enquanto eles foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, eu sempre digo aqui o seguinte, que quando a gente conhece, estuda mais sobre os costumes da época em que o Evangelho foi escrito, os costumes da época de Jesus, os costumes da cultura judaica, que não é a nossa, né?
a gente vai entender um pouco mais o evangelho, aproveitar mais, porque se a gente não conhecer esse evangelho, por exemplo, a gente vai ficar boiando. Que negócio é esse de virgem, com lâmpadas acesas? Mas o que é isso? Elas entraram com o noivo, o que o noivo vai fazer com elas lá dentro? Não sei o quê. Quer dizer, fica boiando, né? Porque a gente não conhece o que significa isso para nossa. Nós não temos isso. Então vamos entender como era o casamento da época de Jesus. A gente pode até perder um pouco de tempo nisso aqui, mas não tem problema não. É só para a gente entender um pouco, para a gente entender mais o que o Evangelho está falando. Por exemplo, no casamento judaico, naquela época de Jesus, não existia namoro, viu? Não tinha namoro, não. O sujeito gostava de uma moça, ele ia à casa dessa moça, já levando, olha para você ver, já levando o contrato de casamento. Era um contrato de matrimônio. Ali naquele contrato tinha todas as cláusulas, nas leis, o que é as obrigações dele, com aquela... Então, e como fazer isso? Ele ia à casa dela com o contrato e ali ele tinha que pagar um preço alto, viu? Para desposar, para casar com aquela moça, né? Requisitá-la como esposa dele. Era uma forma de segurar, de garantir que ele não iria se casar com outras mulheres. Era uma forma também de mostrar que o casamento não era brincadeira, não. Era coisa muito valiosa. Valiosa no sentido de dinheiro. Era muita coisa, viu, que tinha que pagar. Não era coisinha, não. Não era uma gorjetazinha lá e vem cá, sua filha, não. Não era isso, não. Só que tinha uma coisa. Assinava o contrato, ela com ele, os pais, e depois, ele tirava o time de campo. Não ficava encontrando, não encontrava mais com ela, não. Ele ficava um ano sem se encontrar com ela. E nesse ano, que era o período, né, dos esponsais, né, a noiva e sua família também, a família da noiva, já havia assinado o contrato de casamento, mas sem que a noiva fosse morar com o noivo. Então, ela estava apenas prometida. Aí nós vamos entender, Maria, né? Lembra? Maria estava prometida. E nesse período aí, ela tinha que ser fiel ao futuro esposo. Ela não ficava com ele, não podia morar com ele, não podia ficar com mais ninguém, porque já tinha assinado o contrato, tá vendo? Esse é o período dos esponsais. Aí o noivo, depois de assinar o contrato, ele partia. Ele retornava à casa do pai dele, dos pais, e ele deveria preparar ali, separado da casa do pai, mas naquele ambiente, uma suíte nupcial, linda, bem abastecida, né? Que era o lugar dele passar a lua de mel. E ali permaneciam por 7 dias, né? Isso durava mais ou menos um ano de preparação. 7 dias depois que eles se casassem, né? Aí o pai do noivo deveria supervisionar o local. Então ele ficava nesse ano, ele ia preparando o local para a lua de mel, que nós chamamos hoje. O pai ficava de cima, olhando se tudo estava ok, se tudo estava preparado. Só o pai que dava o ok. Quando o pai desse ok, aí sim, aí ele já poderia preparar o casamento em si, né? Aí nós vamos entender mais uma coisa no Evangelho.
né? Quando Jesus fala lá no Evangelho, né? Eu vou preparar um lugar para vós. Ou quando alguém pergunta para Jesus, né? Quando será o tempo? Quando será o grande dia? Aí Jesus diz, quanto à hora e o momento ninguém sabe, só o Pai. Tá vendo? É porque isso era um costume da época, só o Pai é que sabia, que dava um ok para ver, tá tudo pronto, agora você pode buscar a noiva, né? Bom, e o pai tinha que supervisionar isso, sabe por quê? Porque senão ele fazia qualquer xoxa lá e ia buscar logo a garota para ficar com ele, né? Não, não era assim não. O pai ia com calma. E a noiva, lá na casa dela, por sua vez, deveria esperar isso tudo pacientemente, preparando o seu enxoval e tudo mais para ficar bonita, né, quando o noivo chegasse. E sempre carregar consigo uma lâmpada de óleo, pois não sabia que hora, que momento que o noivo ia chegar. Já tinha avisado, ela sabia, lógico, ele estava para chegar, mas não sabia a hora, né? Podia ser que ele chegava às altas horas da noite, no escuro, e ela estaria pronta, ela tinha que estar pronta para viajar com ele. Isso depois de todo aquele ano preparando lá o ninho lá, tá bom? Então, durante todo esse período, ela era consagrada, separada, consagrada. Não tinha dúvida sobre o retorno do noivo, porque já havia pagado aquela alta quantia, ele era cara bobo para deixar, né? Como é que ele ia fazer isso? Podia até demorar, mas desistir não, porque não ia perder aquele dinheirama todo, era algo muito, muito, muito pesado para ele. E nesse período, a noiva deveria usar um véu, viu? Nesse período todo de um ano ou mais que o noivo demorasse, ela tinha que usar um véu para mostrar-se comprometida, né, com respeito ao noivo dela, mesmo sem casar, sem morar juntos. Então, durante esse período de espera, a noiva deveria convocar suas irmãs. Olha, presta atenção, agora entra o Evangelho. A noiva deveria convocar suas irmãs e suas melhores amigas e todos os demais que ela quisesse convidar. E essa turma ia tudo com ela para a festa, para as bodas. Quando o noivo chegasse, todos deveriam também ter suas lâmpadas com óleo prontas ali. A essas alturas, quando alguém perguntava ao noivo, quando será o grande dia? Ele teria que responder assim, só meu pai sabe, né? Porque era o pai dele que dava a ordem, né? O ok para liberar, igual eu já falei. Quando o lugar lá, a câmara nupcial, que era chamado, né? A suíte, tudo ficava pronto, aí o noivo, por sua vez, deveria convocar seus amigos jovens, amigos, para acompanhá-lo na ida em busca da noiva. Eles deveriam entrar pela noite afora, viu? Para fazer a maior surpresa para a noiva. Quanto mais tarde, mais surpresa. Isso fazia parte, era chique fazer essa surpresa. E sempre eles chegavam à meia-noite ou mais. Quando a noiva dormia, né? Ela estava dormindo já, para fazer a surpresa. Mas só que ele não chegava de uma vez não, viu? Ele não chegava assim de repente, caladinho, não. E pegava a noiva mal arrumada, com a cara de sono, né? Não. Um sinal era dado, que o noivo estava vindo. Aqueles que acompanhavam o noivo tinham que gritar, o noivo está vindo! Aí corria todo mundo, acendia as lâmpadas e tal, porque já sabia que o noivo estava chegando dentro de algum momento, alguns minutos, algumas horas ou minutos. Era só o tempo de acender rapidamente as lâmpadas, tomar o enxoval e sair com ele.
E quem quisesse seguir com ele para participar da festa, tinha que estar prevenido também, porque cada um tinha que ter uma lâmpada, que a noite era escura, o terreno era rochoso lá em Israel, então cada um tinha que ter a sua lâmpada, porque senão não conseguia andar à tarde da noite. Aí quando chegava lá, quando o noivo chegava, o pai da noiva, né, verificava se era aquele mesmo que tinha assinado o contrato, se não era outro e tudo, e todos os convidados saíam fazendo a maior festa pela rua fora, acordando todo o pessoal da redondeza e tudo, porque o noivo foi pegar a noiva para o casamento. Chegando à casa do pai do noivo, o noivo e a noiva entram para a câmara nupcial, para a suíte nupcial, e ali trancava a porta. Ninguém podia entrar. E o pai do noivo festejava com os convidados, né? Então eles iam lá para dentro, fechava a porta. Os convidados iam festejando. E sabe quanto tempo durava isso? 7 dias de festa. Povo desocupado, hein? É claro, comendo de graça, né? 7 dias de festa. Até que os dois saíssem da câmara de núpcia, até que saíssem. Aí saíam de lá alegrinhos, né? Aí podia acontecer que durante os 7 dias de festa podia faltar vinho, alguma coisa. Aí precisam entender a boda de Caná, né? Por que faltou? Porque às vezes o povo bebia, fica 7 dias bebendo, comendo, não sei o quê. Falta, né? E era uma festa de casamento. Então quando fala era uma festa de casamento, a gente às vezes acha que é festa igual a nossa, né? Uns momentos só, não, 7 dias. Quando o casal ia para sair lá, depois de 7 dias, os padrinhos, hoje, na época não chamava de padrinho, né? Hoje é aqueles que fazem um papel de padrinhos. É que anunciavam, né? Aí saíam os noivos lá da lua de mel, e brindavam com todos, a noiva já sem o véu, aí tinha os cumprimentos e o resto da festa. E alguém podia perguntar assim, mas cadê o casamento? Cadê a bênção? Não tinha nada disso, não. Né? Era um contrato. Era um contrato que ia feito e depois a noiva, a mulher ficava com... Não tinha como hoje, não. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós temos que conhecer cada cultura, porque as coisas mudam de um povo para outro, de uma cultura para outra, e às vezes a gente fica fixo numa coisa. Não pode ser, sempre foi assim. Que sempre foi? Vamos ler mais, né? Bom, agora nós vamos entender aqui o Evangelho de Mateus. Jesus faz essa comparação, né? Pega o casamento da época, o povo sabia o que ele estava falando. O povo sabia, porque ele estava falando de uma coisa da época dele, nós que não entendemos. Então Jesus fala assim, olha, o reino dos céus é como a história das 10 jovens, né? 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram previdentes, ou seja, prevenidas. Tinha óleo, né, para abastecer a lâmpada. As outras 5 não, só tinha o óleo que estava na lâmpada. Aí o noivo demorou. Quando, de repente, veio o aviso, o noivo está chegando. No meio da noite se ouvia um grito, era gritado, viu? O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as que estavam com óleo, né, estavam prevenidas. As outras, porque não dá, nossa lâmpada está acabando, não vai dar para ir, sei o quê. E vocês podiam dar um pouquinho de óleo para a gente. Você, pois é, mas se tirar do nosso, vai sobrar, vai faltar para nós também. Aí elas foram comprar. Enquanto elas foram comprar, o pessoal saiu para o casamento. Ficaram para trás. E quando chegava lá na casa do noivo, a festa, as portas eram fechadas, porque só os convidados que entravam. E elas chegaram depois, batendo na porta, querendo entrar.
né? Aí a resposta foi: eu não conheço vocês. Né? Ou seja, vocês não foram convidados, só entraram os convidados. Mas quem é que está chamando lá fora? Eu não conheço vocês. Portanto, é bom ficar vigiando, porque não sabemos a hora que o noivo vai chegar. Bom, quem é esse noivo aí, hein? Fala da noiva no Evangelho? Não fala. Quem é o noivo? Jesus. Tá vendo o que o Evangelho está falando? Então, o noivo vai chegar para quê? Para matar a noiva, fazer uma baderna danada, colocar fogo na casa? Não. O noivo, quando ele chega para a festa de casamento. Ali que vai começar a alegria. Então a vinda do Senhor não tem nada a ver com aquilo que falam por aí, viu? Ah, porque lá no Evangelho está escrito: vamos preparar porque o Senhor está de volta. É uma festa de casamento. Jesus estava fazendo uma comparação para eles entenderem que nós devemos ficar sempre preparados, porque se a gente não for preparado, a gente não vai participar da festa da vida, da alegria de viver. É isso. Tem nada a ver com aquilo que andam falando por aí, né? Por isso que eu falo, né? Vamos entender mais a época, vamos estudar mais como foi escrito os evangelhos, a época que foi escrita, a cultura em que foi escrito, né? Para não ficar com ingenuidade, né? Fazendo uma leitura superficial e aí colocando medo nas pessoas, uma coisa que não está falando o evangelho. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para essa festa de alegria, né? Para a festa de casamento com a humanidade. A noiva aqui é a humanidade, é o povo. Né? Esse noivo vai chegar e se nós não estivermos preparados, nós não vamos participar da festa. Tem muita gente fora da festa aí, vocês sabem, né? Enquanto tem uns que estão numa alegria, na paz, tem gente fora. Por quê? Não está preparado, né? Então é isso, com certeza, sempre preparados, sempre. O tema central é a vigilância. Pois é, meu irmão, minha irmã, nós vamos então apresentar as nossas orações hoje. Eu continuo pedindo oração para o Cílio, né? Tem gente que falou comigo, que rezou por ele. Que está em depressão, né? É preciso preparar, né, gente? Ficar bem preparado, porque o mundo hoje é muito pesado, igual eu falei, né? Senão a gente sai fora da festa. Vamos rezar por ele, rezar por todos aqueles também, né, que rezar, orar por todos aqueles que precisam de nossas orações. Lembra de alguém que está precisando da sua oração. Hoje de manhã, era para ser ontem, não pôde ser, hoje de manhã foi sepultada a Dona Maria das Dores, né? Lá, a mãe da Edviges, e que Deus abençoe e console todos da família. Eu sei que há uma satisfação muito grande, né? Pela mãe que vocês têm, que nunca será extinta. Tem muita gente aí na tristeza, muita gente fora da festa de casamento, muita gente fora da alegria de viver. Que o Senhor possa tocar nessas pessoas, que elas reconquistem a sua paz interior, a sua vida. Pedimos por você que está nos ouvindo agora, que você seja abençoado, que você nunca se exclua da festa da vida, que o noivo está presente. Esse noivo é Jesus, quer fazer uma história de casamento conosco. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Terminamos então. Ó Deus, ao celebrarmos
ao celebrarmos esse dia. Santificai-nos, ó Deus, pela participação nesse momento de reflexão da palavra. E como membros do seu corpo, sejamos transformados naquele que agora adoramos, reverenciamos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todas e todas e permaneça para sempre. Amanhã nós não temos a reflexão aqui no áudio, mas temos o programa Condutor de Cristo, onde nós explicamos, refletimos sobre a liturgia da palavra, né? As leituras do domingo. Todos estão convidados, tá bom? Deus abençoe a todos. Agora que eu estou vendo aqui, né, eu peço a vocês que quando mandarem intenções para a gente colocar nas orações, mandem bem antes, tá? Que agora que eu estou vendo, não desliguei ainda o áudio, que eu vi que chegou aqui a irmã Irene pedindo oração para a sua prima que faleceu, vítima da Covid-19, Maria Arcanjo. Ô, irmã, que Deus abençoe a senhora, viu, irmã Irene, nossa grande colaboradora lá na igreja. Que Deus dê a paz a toda a família, viu? E que Maria Arcanjo descanse em paz na eternidade do Pai.